Então, para terminar a parte de hashing, nada aconteceu anteriormente na gravação, mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar e tentar descobrir como é que a gente vai ver como é que a gente poderia fazer um hashing para string, certo? A gente tem uma palavra e a gente quer calcular o hashing para essa palavra. Então, basicamente, a gente vai fazer aqui o meu H, eu vou passar aqui um char str, e eu vou passar aqui a minha capacidade, que é o meu m, e eu tenho que retornar um valor para dizer em que posição eu vou colocar essa palavra, certo? E aí a gente tem que calcular o que é uma string. Um exemplo para isso seria a gente pegar e calcular qual que é o H de Adenilson, passando um M aqui, tá bom? Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode, sabe, como a gente está lidando com strings, e a string tem uma outra característica, a string tem um tamanho variável, né? A string ela tem um tamanho variável, ela vai aumentando. Eu posso ter Adenilson da Silva Simão, que eu teria que estar em uma outra posição, eu tenho uma strings maiores, strings menores, então eu teria que ver como fazer isso. Uma estratégia seria a gente fazer assim, olha, vamos fazer isso aqui em C porque a gente não conseguiu fazer bem isso daqui em Ruby. Tá? Vou fazer o seguinte, olha, enquanto esse cara for diferente de /0, certo? Então eu não cheguei no final da string, lembra que string é assim que funciona. Eu vou criar aqui um acumulador, começa com 0. Eu vou pegar esse S mais igual a posição da string e vou para o próximo, tá bom? Aí no final eu dou um return S mod M. Isso aqui já seria alguma solução, certo? Isso aqui já seria alguma solução. Usar o próprio endereço não dá, porque usar o próprio endereço fica dependendo de onde a string foi colocada. E aí se eu mudar a string, se eu colocar Adenilson em 2 lugares, eu gostaria de perguntar, esses caras estão na tabela? Independente disso, eu gostaria de chegar na mesma string. Então eu tenho que realmente usar os valores, certo? Isso aqui é uma solução, só que ele tem um problema, na verdade. Qual que é o problema dessa solução? É que ela dá muita colisão para a string, certo? Muita colisão. Por quê? Porque quando você faz ele desse jeito aqui, você consegue fazer com que... você consegue criar strings de tamanhos diferentes que a soma dos elementos da string dá a mesma coisa. E outra coisa também, se você colocar Adenilson da Silva, vai dar a mesma posição que dá Silva Adenilson. Certo? Vai dar a mesma posição. Então, quer dizer, na verdade, assim, todas as palavras que são formadas pelas mesmas letras daria o mesmo hash. Isso não é legal. Então, se você tiver um anagrama de palavras ali, ele vai dar exatamente na mesma posição e não é legal. Aí a gente pode pensar em algumas coisas mais sofisticadas. O que se faz normalmente, não é tão sofisticado assim, é você fazer como se você tivesse um polinômio. Como se você fizesse um polinômio. Significa o quê? Significa que você vai colocar as coisas no S, certo? Só que cada elemento vai ser multiplicado, por uma base elevado a um determinado expoente. Tá. Então na prática seria assim. Eu teria como se fosse, o S seria alguma coisa do tipo, o A, a gente vai fazer na verdade da forma inversa, que é mais simples, mas seria esse cara aqui, mais a base vezes o A da posição 1, não é STR, desculpa. STR da posição 1, mais o B vezes o B vezes o STR da posição 2, mais o B vezes o B vezes o B vezes o STR da posição 3, até o final, certo? A gente poderia criar um esquema desse jeito aí, dessa base, e aí de tal forma que a gente, com isso,
bem, você mudou a ordem das letras, você muda totalmente o resultado. E tem uma maneira bem simples de calcular essa base aqui, que é assim, olha. Ao invés de você pegar o S e ficar só incrementando isso daqui, você pode fazer... Ele vai pegar S, vamos pegar assim, 256 vezes S, mais o STR, e aí a gente já pode... Para poder não ter problema de arredondamento, a gente já pode fazer um mod M aqui. Certo? Opa, faltou um asterisco aqui. Adoro C, porque você tem dois asteriscos que fazem coisas totalmente diferentes. Certo? Se você fizer desse jeito aqui, inclusive você não precisa desse último mod aqui. Porque esse mod que eu estou colocando é só porque esse número vai ficando muito grande, muito rápido. E aí você vai ter overflow, um monte de overflow na hora que você está fazendo. Não tem tanto problema assim. Se você tem isso aqui, você não vai ter tantos overflows, tá? Mas aí tá ok, certo? Porque no final eu vou estar calculando o mod mesmo. Se eu estou calculando o mod desse jeito aqui, também vai funcionar, tá bom? Poderia fazer sem esse daqui, mas teria esse problema do overflow. Essa solução aqui, ela resolve o problema de você ter os caras fora, a ordem dos caras, ela seria diferente. 256 é arbitrário também, Suzana. A gente normalmente usa 256 porque 256, de fato, você não tem nem colisões entre as palavras, porque cada um desses elementos vai de 0 a 265. Então, de certa forma, você cobre todo mundo, é como se tivesse um contador que poderia passar por todas as opções. Mas se você colocar 251, vai funcionar também. Se você colocar qualquer outro número aqui, vai funcionar também. Qualquer outra base. 256, vamos dizer assim, a base mais natural, porque você tem 256 códigos ASCII, certo? E aí você coloca o elemento ali. Isso daqui é uma opção para você fazer para strings. Não é das melhores, mas para fazer string realmente você... Não é das melhores não, desculpa. Ela não tem tanto... Ela vai dar colisão, vai ter problemas, N problemas, mas não tem muito como escapar de string. De novo, a gente tem que pensar, e a gente vai ter um adversário? Isso aqui funciona legal, mas se você não tiver um adversário. Se você tiver um adversário, esse adversário vai conseguir quebrar suas pernas com isso. Outro problema que a gente tem nesse hashing aqui, ele depende do tamanho da string. Se você começar a colocar strings muito grandes, o cálculo depende do tamanho da string, certo? Mas normalmente quando você está lidando com string, você está preparado que quanto maior a string, maior é o preço que você vai pagar para fazer alguma coisa com ela. Comparar é mais caro, calcular o hashing dela é mais caro, sabe? Qualquer coisa que você vai fazer com ela vai ser mais caro também. A gente, dessa forma aqui, a gente tem que imaginar que o hashing só resolve o problema de eu achei aonde guardar e agora eu vou guardar naquela posição. Então, o cálculo do hashing em si, ele é constante se o tamanho da string for constante, tá? Isso aí é um comentário importante porque a gente falou lá atrás que esse H pode ser qualquer coisa contanto que ele seja constante. E agora a gente acabou de fazer um H que não é tão constante assim. Mas, como eu falei, eu não tenho muito o que fazer. O tamanho da string tem um impacto porque eu não tenho como fazer. Aliás, eu tenho, né? Estou falando que não tenho, mas eu tenho. Eu poderia fazer um hashing que só usa tipo os 3 primeiros caracteres. Eu faço um hashing baseado só nos 3 primeiros caracteres. Mas aí nesse caso Adeneilson, qualquer coisa desse tipo aí, cairia exatamente, você teria um monte de colisão fazendo isso. Não tem muita escolha, tá? Se você tiver um cara que não é nem string, qual que é a outra opção que você tem? A outra opção é você tentar usar os bits da representação, sabe? Pega os bits da representação, converte num inteiro de 32 bits e faz o cálculo a partir desses bits aí. Mas aí as coisas já começam a ficar muito, muito sofisticadas e nessa hora é a hora de você pensar, será que eu fiz uma boa escolha de estar fazendo com hashing? Está ficando complicado demais. Talvez seja melhor eu pensar em uma outra estrutura de dados para isso, tá bom?